E a Renata? Vamos lá, Renata. Quantos anos você tem, Rê? Tudo bem? Boa noite. Eu tenho 42 anos, moro em Sorocaba. Já fiz, desde os meus 9 anos, que eu me lembre, eu estou nessa luta. E participei em vários grupos de emagrecimento, fiz tratamento porque acho que quando eu estava com 15 anos, eu fiz uma cirurgia de redução de mama. Então, eu precisava emagrecer, aí emagreci, fiz o tratamento, mas não era restrito, nada. Mas eu sempre tive essa luta com o peso desde os meus 9 anos. Então, eu já fiz tratamento com medicações, já fiz só com nutricionista, academia. Na minha primeira gestação, eu tive trombose, mas eu era assim, eu morava no Rio, era domingo a domingo na academia, não era os médicos também não conseguiram um laudo certo de onde veio essa trombose, mas depois da gestação, né, eu voltou ao normal, não tive mais nada, foi uma trombose profunda. Mas depois passei pelo médico novamente e não tinha mais nada, nenhum coágulo, nada. Aí, depois que meu filho nasceu, 1 mês e meio, eu tive pedra na vesícula, tive pancreatite, então eu tive a retirada da vesícula, mas depois disso, eu tenho 3 filhos, foram 3 gestações, mas sempre com sobrepeso e não consegui voltar. E aí, por que hoje você quer qual é o seu objetivo, Renata? Tipo, eu quero emagrecer por estética, eu quero emagrecer. É o bem-estar da saúde, que eu tô com um esporão, então você com sobrepeso dói aqui, constantemente, né? O calcanhar. Então, para você ter uma qualidade de vida bem melhor. Porque quando eu falei, eu até conversei com a Rai antes, comentei com ela que tem uns 3 meses que eu parei esse tratamento medicamentoso, né, porque eu vi que não estava fazendo bem, que dessa vez eu senti bem o remédio fazendo uns efeitos colaterais que eu realmente não gostei e me assustei. Entendi. Ô Jane, você... Sim. Como que é a sua rotina? Você também já pratica alguma atividade física? Como que é? No momento eu não estou praticando, mas há uns 2 anos atrás, sim, eu praticava. Você passa a maior parte do tempo sentada, né? É. E assim, como que é os seus finais de semana? Você anda, você faz caminhada, você anda a pé, anda de bike? Não, não ando não. É mais em casa mesmo, de moto, sai de moto, de carro. Você tem filhos? Tenho 2, uma Tá menina e um certo. menino. Tá certo. E você, Tereza, boa noite. Está com áudio, ligado. Enquanto ela não abre o áudio dela, a Tereza, eu quero deixar ela como a cereja de bolo nessa turma de abril. Por quê? A Tereza, ela veio para o tratamento nutricional com a RAI com 116 quilos e hoje ela está na casa dos 70, né, Tereza? Acho que ela não está conseguindo deixa eu ver se eu consigo aqui descavar o áudio dela. Então, assim, a Tereza é a nossa cereja do bolo, tá? Então, assim, todas as vezes quando vocês acharem que não é possível emagrecer, eu quero que vocês lembrem da Tereza. E aí eu vou convidar a Tereza para vou abrir o grupo a partir de hoje, a Tereza vai estar mandando áudios ali. A Tereza faz caminhada todos os dias, 5 horas da manhã já está, né? Não estou conseguindo destravar o áudio da Tereza. Eu estou falando por ela, Jaque. Então, tá joia. A Tereza, ela é a minha cereja do bolo aqui no grupo, porque ela veio, né, indicada pelo seu cardiologista, com hipertensão, com açúcar elevado no sangue,
uma insulina elevada, e ela começou um tratamento comigo, e foi incrível, né? Mais de 114 quilos, hoje na casa dos 70. Uhul! Então, eu quero dizer para vocês, o que vocês podem falar assim, mas é porque ela tem 30 anos, então foi fácil para ela, ou porque ela tem 20 anos. Claro que os 30 a mais, os 40 a mais, contribui muito à fase da vida. Mas eu quero apresentar para vocês que eu estou falando de uma mulher com 60 a mais. Uau, gente! Então, assim, eu trouxe ela como a cereja do bolo para vocês entenderem que nada é impossível e que vocês têm que olhar para dentro de vocês e falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser a minha melhor versão. Então, a Tereza está aí como vida real, não como referência, porque esse negócio de referência é um pouquinho impactante, sabe, Jaque? É verdade. Eu tive algumas decepções para a minha vida, trazendo muitas pessoas como referência. Então, nós não estamos aqui para trazer ninguém como referência. A Renata vai ser referência, a Nilceia, a Jane, a Edilane, a Maria e as demais que ainda não conseguiram entrar, né, nesse momento aqui na nossa consulta. Então, eu quero trazer para vocês como exemplo que a ciência, a fé e a coragem de vocês fazem acontecer. Você só precisa se permitir. E a Tereza foi uma mulher. Então, assim, não tem desculpa para 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu estou falando de uma mulher 60 a mais. Então, assim, olha, qual o melhor... A frase é o seguinte, a vida da Tereza, eu olho assim, hoje, essa paciente cereja, ela é minha paciente cereja. Eu tenho, assim, um carinho pela Tereza. Toda semana eu mando um áudio para ela e ela me manda um áudio toda semana. A Tereza, agora ela está caminhando sozinha, a gente está se vendo só a cada 3 meses, mas o que eu tenho para dizer é assim, que eu olho para a Tereza e eu vejo a seguinte frase, Jaque, qual o melhor momento de se plantar uma árvore? Vamos pensar, o melhor momento seria há 20 anos atrás. Então, hoje você deveria ser sua melhor versão, mas para que isso tivesse sendo construído, há 20 anos atrás, você deveria ter passado com um terapeuta, ter passado com uma nutricionista e com um médico, e fazendo exercício. Aí a gente se pergunta, quando a gente tem aqueles porquê, dá aquela viradinha de chave, por que eu não fiz isso? Então, o que acontece? A melhor versão nossa é o nosso melhor momento. E eu estou dizendo, nesse momento agora, que vocês estão no melhor momento da vida de vocês. E peguem essa oportunidade, porque você dará fruto. Quando? No 50 a mais, no 60 a mais e no 70 a mais. Não existe aquela vozinha na cadeira de balança, não existe mais essa mulher. Agora nós temos que estar limpando o nosso bumbum sem a ajuda de ninguém. Então, a Tereza é a nossa cereja do bolo, porque uma mulher que não conseguia colocar um calçado, hoje coloca um calçado. Uma mulher que já fez tratamento com medicamento e o peso voltou novamente. E aí a gente fez um acompanhamento, ela também dando aí a continuidade com o médico, chegou aí no seu objetivo. Então, não é a idade, não põe isso na cabeça. Por isso, nós vamos ter a terapeuta para ajudar. Não é a idade, olha, não é o dinheiro, não é os obstáculos. Nós vamos tratar hormônios e neurônios em vocês. Nós precisamos colocar os neurônios e os hormônios no destino certo. Senão, assim, ó, o GIP e o GLP-1 não vai funcionar. Você sabe o que é o GIP, o que é o GLP-1? A Rai falando em línguas aqui com a gente. É o glucagon. O que é o glucagon? É a proteína que vai deixar vocês magra. Eu quero. Então, ó, você tem um GIP dentro de você e você tem um GLP-1 dentro de você. Aí, quando isso tudo está inflamado, os problemas da vida inflamam, quando eu não me cuidei há 20 anos atrás, o corpo vai cobrar caro, você vai ficar inflamada, nada vai acontecer. Então, dentro de vocês, existem 2 hormônios, que é o GLP-1 e o GIP. E nós vamos desinflamar, desintoxicar e desinchar esse corpo. E agora é o seu melhor momento. Então, é sobre isso que nós estamos falando.
Quando que eu devo plantar uma árvore? Você deveria ter plantado há 20 anos atrás. Passou, já era. Então, o momento agora. Vamos plantar agora para a gente colher a nossa melhor versão daqui 10 anos e daqui a 20 anos. É o que a nossa nobreza Teresa fez. Então, é o seu melhor momento. Não interessa se não deu tempo de fazer. Aproveite seu momento. Arranque tudo de mim e da Jaque e aproveite seu momento. E lembrando, não é idade, não é dinheiro, não é hormônios e neurônios. Esses são os grandes segredos do corpo humano. É cuidar dos hormônios e dos neurônios, seja de forma terapêutica, seja da forma nutricional. Então, eu vou entrar com aporte nutricional e a nossa terapeuta vai entrar com a parte emocional. Então, nobrezas, aproveite o seu momento. Não foi há 20 anos atrás, não tem problema, nunca é tarde. Porém, Jaque, olha, eu tenho essa frase, eu olho todo dia para ela. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Exatamente. Quando você abrir o olho, você está no 40 a mais. Quando você fechar o olho, está no 50 a mais. Não é verdade, Tereza? Olha, ela balançando a cabeça. Um dos maiores sabotadores nesse processo de emagrecimento é quando a gente dá aquela vacilada, quando a gente dá aquela recaída, vamos supor, né? Fomos num aniversário, aí comemos o bolo e brigadeiro, e aí a gente já vem aquele sentimento, nossa, aquele pensamento, nossa, não deveria ter comido, eu poderia ter comido um bolo, mas, poxa, eu comi 2, aí no outro dia já puxa de novo um outro almoço, aí puxa a janta, aí vamos supor, 3 dias a gente comendo de uma forma que a gente sabe que não vai nos proporcionar saúde, a gente abandona e fala, quer saber de uma coisa, né? E o nosso grande desafio para da onde você está, tipo, tá, já comi demais, continua a partir dali. O problema é que o nosso cérebro, ele sempre vai para o que é mais fácil, né? Ele sempre vai para aquilo que é mais prático. Então, gente, a pizza ela é super prática. Você bota lá no iFood, chegou na porta da nossa casa, gente, que coisa maravilhosa. É mais fácil. Só que, assim, esse mais fácil não está favorecendo muito o que a gente quer, né? Então, assim... O Jeep vai parar. Exatamente. Depois eu falo um pouquinho de mim, do meu processo de emagrecimento com a Railde, mas, Edilane, e você? Fala para mim de onde você está falando, a sua idade. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Edilane, eu sou aqui de Nova Odessa, tenho 41 anos, né? Eu trabalho o dia todo de pé. E eu faz já tempo que eu estou tentando emagrecer e não consigo. Você faz o quê? Que você trabalha o dia inteiro em pé? Eu sou almoxarife. Tá. E eu tô com um problema no pé direito, que eu tô sentindo muita dor. Ontem mesmo eu fui no ortopedista. E eu acho que deve ser só por causa do peso, porque eu fico o dia inteiro de pé e trabalho com um sapatão de bico de aço. Então, eu acho que já está afetando tudo isso, né? O corpo tá... Faz 15 anos que eu trabalho nesse serviço e o tempo todo de pé. E eu acho que o corpo já não está mais aguentando. Já está respondendo. Você tem filhos, Edilane? Tenho 2. Tenho um casal. E aí você, desde quando, assim, fala para mim, desde adolescente ou na fase adulta, você luta contra esse excesso de peso ou foi depois depois das minhas gestações, eu percebi? Foi depois da gravidez, do primeiro filho. Eu nunca mais consegui emagrecer. E você já fez dieta por conta própria? Já participou de grupo de emagrecimento? De grupo de emagrecimento, não, mas já tentei, já tomei remédio. E aí emagrece um pouco, daqui a pouco engorda, tudo mais ainda. É assim. Mas a nossa vida é assim mesmo. É assim mesmo. Eu conheci a Rai, já vai fazer uns 8 anos, Railde, que eu conheço você? Por aí, né, Rai?
Uns 8 anos. Na verdade, eu conheci a Stephanie, que é filha da Rai, e aí eu pastorei ela durante alguns anos em Americana, né? Eu sou pastora, e aí, através da Stephanie, eu conheci a Railde. Passei por um processo de emagrecimento com a Rai há praticamente 2 anos atrás, e eu tinha uma meta, fazia tipo assim, em um mês, foi, né, Rai? Em junho, eu falei, Rai. Espera aí, volta a página. A gente fez um tratamento a domiciliar, lembra? Isso, eu fiz um tratamento a domiciliar super chique com a Railde. Ela foi lá na minha casa, abriu os meus armários, viu tudo que eu tinha de comer e tal. Coisa chique. Gente, olha, foi difícil. Eu não tava... Tratamento VIP. Não, eu não estava focada, gente. Eu acho que eu precisava de mais foco. Aí, enfim, depois de alguns anos, eu procurei ela novamente. E um mês eu falei, Rai, o mês que vem eu vou fazer 37 anos e eu quero perder aí uns 4 quilos. Você me ajuda? Aí ela falou, ajudo. Meninas, em um mês eu já tinha perdido 3 quilos. Assim, foi surreal. E a partir daí, em menos de 9 meses, eu emagreci quase 10 quilos. E parece, gente, que eu estava 10 quilos. Não parece. Mas eu estava. E aí, a Railde falou que não tem paciente modelo. Tem sim, essa paciente sou eu. Eu faço propaganda dela, eu mando um monte de mulherada para ela. Então, assim, foi um processo. A barriga dela foi a melhor parte do corpo dela. Eu fiquei apaixonada pela barriga dela antes e depois. Verdade. Gente, eu mostrei uma montagem que eu fiz para o meu marido, né? E ele falou assim, já que você não mostra esse vídeo para ninguém. Aí ele falou assim, não é você. E eu falei, era eu. E você sempre falava que eu estava bonita. E assim, o meu processo foi um processo assim... Foi um processo muito bom, mas um processo também difícil, porque eu tenho 2 adolescentes. Quem tem adolescentes aí sabe, gente, não é fácil. Eles querem bolo de cenoura com cobertura de chocolate, eles querem lasanha, eles querem um monte de coisa. Então, assim, também essa rotina que a gente trabalha fora, e aí é a casa, e é a cozinha, e é os filhos, e também o marido, aí também tem a mãe, tem o pai, a irmã, é muita coisa, né, para a gente administrar. E sim, mas eu consegui chegar no meu peso ideal e eu voltei, tá bom? Eu tô aqui participando como terapeuta, mas eu também tô como paciente da Railde, tô sempre chorando, Railde, me ajuda. Também estou participando desse processo de Ozempic natural. Falei, Rai, tem como melhorar aqui? Não é nem questão, meninas, de peso, tipo assim, de gordura, mas é questão realmente de voltar a me alimentar melhor, saber escolher melhor os alimentos que eu quero comer. Mas se eu falar para vocês assim, ó, é fácil, gente, não é fácil mesmo. Eu sei que não é. Mas eu quero agora fazer uma outra pergunta. Deixa eu ver de quem, da Renata, que ela foi sempre muito ativa, e treinos e tudo mais. Quem mais aqui pratica atividade física ou praticava? Ó, já que eu praticava, parei, ou já que eu praticava, eu continuo praticando. Quem aí? Eu faço pilates 2 vezes na semana. Eu estava praticando, parei. A Renata parou. Ô, Edilane, mas você faz assim por algo específico? Alguma dor na coluna, alguma coisa assim? Foi, eu estava sentindo muita... Eu sento e na hora de levantar eu não consigo me erguer, andar normal. Eu sempre tô meio travada, assim. Aí o ortopedista falou para mim, eu acho melhor você fazer ou hidroginástica ou pilates. Aí eu optei por fazer pilates. Entendi. Quem mais aí pratica atividade física? O máximo que eu já fiz foi 6 meses, eu acho que há uns 6 anos atrás. Aí eu voltei recentemente e fiz 2 meses e parei. Nilceia, vamos cooperar, né, Nilceia? Como que a senhorita quer que essa gordura debaixo da tua coxa vá embora se a senhorita não quer fazer agachamento? Exatamente. Meninas, olha, a minha dificuldade hoje, aqui, ó, eu não tô aqui
para ser a terapeuta perfeita que vai falar para vocês que eu sou perfeita. Não, tá? A minha alimentação tá descambando, tá? Mas assim, ó, eu sou focada, eu vou na academia de segunda a sexta, eu treino. Eu acho que se não fosse o treino, eu já estaria falando para a Raí, engordei tudo, não é, Raí? Engordei tudo e eu preciso emagrecer. Mas assim, ó, o que me pega hoje é a alimentação. Por quê? Acabei de mudar para uma nova casa, a casa tá um caos, aí organizar a geladeira, organizar a cozinha, não tenho tempo para ir no mercado, então, tipo, sempre eu vou no mais fácil, mas não é questão de comer besteira, por exemplo, tem que priorizar fruta, legumes e verdura, tem que priorizar. Então, às vezes tem arroz, feijão e a carne, vai no arroz, feijão e a carne. Né? Então, chega uma hora do nosso processo de emagrecimento que o corpo ele para e ele estagna, né, Rai? A Rai ensinou isso para nós. E aí, ô Nilce, o que acontece? Quando você, por exemplo, a gente começa toda focada, em 2 meses, vamos supor que todo mundo aqui eliminou 4, 5 quilos, mas algumas querem perder um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais, muitas vezes, mesmo que a Raílde reajuste a sua alimentação, ela faça mais uma vez uma modificação no cardápio, vai ter um momento que a Raílde vai falar para todas nós, vocês precisam praticar uma atividade física, que seja uma caminhada, pular corda, né, Rai? Que seja em casa mesmo, gente, dançar ou ir para uma academia. Mas, assim, é tudo um processo, tá? Não vamos nos desesperar, porque a gente tem uma longa caminhada pela frente e a Rai, ela vai estar nos conduzindo. O primeiro passo, o segundo passo, né, Rai? Sim. Sim. Eu quero escutar a Maria. Faltou Cadê a Maria? Maria, se apresente para a gente. Lembrando que o corpo é um banco. Então, assim, eu vou te dar calorias para você comer. Então, você vai comer 1.500 calorias. Você vai ter que gastar 400 calorias. Aí você tem de segunda a domingo. Aí eu vou escolher sábado e domingo para queimar essas calorias. Você escolhe. O complicado é somar essas calorias. Aí começa a aparecer essas calorias lá no quadril, aí começa a aparecer essas calorias lá no braço. Ah, eu não quero ter esse braço, eu não quero ter esse pescoço e essa barriga. E aí o banco, ele vai falar se você está gastando ou não. Então, assim, o boleto tem que ser pago. Se essa dívida não é aumentar. Então, o correto é comer e gastar. Você vai escolher que dia que você quer gastar. Qual é o dia? A Jane, a Jane trabalha sentada. Então, Jane, isso que a Rai está falando é para você refletir um pouquinho, porque, por exemplo, a Jane, ela é costureira, né? Então, ela deve almoçar, gente, com um prato de comida aqui e o pé na máquina, né? Ó, olha lá, bonita. É uma colher aqui e a outra mão na máquina ajeitando o tecido para costurar. Mas muito rápido mesmo. Então, e aí até esse processo, né, de mastigação, de toda essa parte de degustação, que é muito importante, né, Rai? Mas isso a gente vai ajeitar. É 1%. Amém. Ó, nada de desespero, relaxa. Por isso que tem uma terapeuta para nos ajudar. Grita no grupo e fala, Jaque do céu, Pai do céu, a gente veio do céu para ajudar todo mundo aqui nessa terra. É o nosso propósito. A gente tem que gritar, você tem que pedir ajuda. Então, o grupo vai ficar aberto de segunda a sexta para você gritar e pedir ajuda. Agora, o boleto tem que ser pago. Ou é de manhã, ou é de tarde, ou de noite, tem que pagar esse boleto. Lembrando assim, qual é o momento? Foi há 20 anos atrás, não fez há 20 anos atrás? Agora chegou o momento de pagar o boleto e vamos pagar. E tem até uma outra forma de pagar o boleto que muitas vezes a gente não quer e queima muita caloria. Vocês sabem qual é? Vocês que são casadas. Na moral, marido à noite, gente, gasta muito caloria. Mas muitas vezes a gente não quer nem gastar essa caloria. Ou muitas das vezes a testosterona desceu ladeira abaixo, estradiol e progesterona, você até quer dar um cheiro no cangote do seu nobre, mas não tem disposição e energia. Isso, né? E o exercício melhora essa bateria nossa, essa energia, né? A alimentação melhora também. Eles não podem nem ouvir, gente. Vamos conversar de fone agora, porque
O marido que eu vi, o meu marido já passou aqui no corredor e falou, então hoje nós vamos queimar caloria. Mas Ai, meu pagar o Deus. boleto, né? Tem que pagar o boleto para queimar essas calorias aí, né? Para Verdade. namorar mais. Na verdade, o primeiro namoro tem que acontecer com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso espírito. Então, se você não for apaixonada pelo corpo que você mora, nada, você não vai conseguir amar outra pessoa. Então, o primeiro lugar é o amor próprio. Então, vocês vão aprender isso muito com a Jaqueline dentro do grupo, se amar mais, e é um tratamento divertido, vai ser algo leve. Olha, é o momento Sim. de vocês, então traga essa permissão. Verdade. Vamos conhecer então a Maria? Maria, fala para nós de onde você está falando, fala para nós a sua idade. Boa noite. Boa noite. Eu sou de Sumaré e tenho 38 anos. A minha idade, eu também tenho 38. Você tem filho? Eu tenho 2 filhos. Maria, você já passou por algum processo de emagrecimento? Conta um pouquinho pra gente. Então, recentemente eu estava passando, que eu tive problema de vesícula e eu precisei passar por uma cirurgia. Eu emagreci bastante, só que aí agora eu já voltei tudo. Mas esse processo de você ter emagrecido bastante foi devido à cirurgia e daí você precisou, de certa forma, cuidar um pouco mais da sua alimentação? Ou tipo assim, ó, eu queria emagrecer e emagreci? Não, eu tive que tirar algumas coisas, né, que fazia mal, e aí eu acabei emagrecendo. Foi antes da cirurgia que eu emagreci, aí depois que eu operei, eu voltei a ganhar o peso de novo. E você, quantos quilos você conseguiu emagrecer, Maria? 11 quilos eu emagreci. Uau, Maria! Só que eu fiquei bem magra, eu não queria emagrecer o que eu emagreci, na verdade. Entendi. E você pratica alguma atividade física? Recentemente eu tava praticando, só que aí acho que tem umas 3 semanas que eu não voltei, eu preciso retomar. Eu também parei por conta desse processo de mudança, acho que vai fazer uma semana e meia, né? E aí as minhas amigas, já que você precisa voltar, vamos voltar. Eu falei, gente, voltar por quê? Eu não paro de trabalhar desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Carregando Então eu caixa, também, abrindo eu caixa. gosto de treinar, e eu preciso voltar. Eu vou voltar. Legal. Quem mais está aqui no grupo que a gente ainda não conheceu? A Tainá. Eu falei, se eu furar, eu tenho que ligar aqui no buraco. Oi, Tainá, tudo bem? Você pode falar para nós a sua idade? Vamos dar um tempinho para a Tainá, talvez ela está ocupada, né? Tainá? Meninas, quem aí conseguiu olhar a apostila que a Rai mandou? Quem aí conseguiu dar uma folhada em alguma coisa? Vocês têm dúvida de algum tema? Vocês gostariam de perguntar de algum módulo em específico? Querem perguntar como que vai funcionar? A Rai, ela mandou um áudio lá no grupo, ela mandou algumas orientações, mas vocês querem perguntar alguma coisa aqui nesse momento para mim ou para ela? Olá, boa noite. Boa noite. Tainá. Oi, Tainá, tudo bem? Tudo? Quantos anos você tem, Tainá? Eu tenho 27. Oh, meu pai! Uma mocinha aqui, gente, com a gente. Ai, ô, Tainá, você fala de onde? De Boituva. Olha só que legal. Você tem filhos, Tainá? Tenho um de 2 anos. Oh, gente, tá vivendo maternidade ainda. E você já passou por algum processo de emagrecimento? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Peraí, só um minutinho. Tá, joia? Ó, peraí. Deu quanto? 80 e pouco. Ô, Jaque, Oi.
ainda tem nobresas que não conseguiram entrar, mas vai ficar gravado a partir de amanhã, já vai ser liberado o videozinho, porque a gente manda para uma pessoa que vai organizar o vídeo, fazer uma capinha, depois a gente vai colocar no grupo, depois vocês podem assistir, escutar tudo novamente, tá? Caso eu perdi algo importante, Tá certo. vai ficar gravado. E aí, eu gostaria de propor para nós que o grupo seja uma coisa assim, bem leve entre a gente, né? Não precisa compartilhar apenas o prato de comida que vocês fizeram, mas se quiser compartilhar um pouco da rotina, se quiser compartilhar um pouco do que está fazendo, de um hobby ou de um desafio daquele momento, porque assim, ó, para a gente ter sucesso num grupo de emagrecimento, é como se a partir de agora, sabe quando a gente dar início a algum estudo em específico, e aí você tem aquela turma de estudo, é mais ou menos isso, a gente tem que ter essa interação para que uma comece a ajudar a outra, e através disso a gente cria vínculos, então daqui a pouco uma está conversando com a outra no particular, nossa, que legal, eu estou vendo aqui a sua dificuldade, menina, minha mesma, porque os meus filhos, e isso de certa forma traz crescimento para nós, porque nós mulheres somos muito relacionais, a gente gosta de se relacionar, e pelo que eu vi aqui, a maioria é mais extrovertida, falante. A Renata, ela já é extrovertida. Você pode olhar para ela, tá rindo o tempo inteiro. Ela é extrovertida. Falante. A Andréia provavelmente é extrovertida, risonha, alegre, né? Então, assim, que a gente faça desse grupo um grupo bem, bem, bem leve, bem atrativo. E aí eu vou deixar o meu Instagram, vocês colocam também o de vocês, a gente começa a se seguir, se acompanhar. Pra gente, nós vamos ser a nossa motivação. Vocês vão ser a minha, eu vou ser a de vocês. A Railde vai ser a que vai puxar a orelha, que vai falar assim: esse prato aí tem alguma coisa de errado, que não sei o quê. Eu sou super boazinha. Ela gente, mas ela também pega firme com a gente, viu? Mas eu acho que tem que ser assim, tem que alguém passar, tem que alguém né, ser firme. Eu vou atuar na causa raiz, para ela aproveitar o melhor momento dela. Legal. Sim. Eu posso falar uma coisinha? Claro. O meu único problema maior que eu vejo assim em mim sabe, ter aprovações? Uhum. E o meu esposo, ele é aquela pessoa assim, você começa e não termina, você para pela metade, sabe? Então eu preciso provar isso para mim mesma que eu vou conseguir, entende? Eu preciso colocar isso na minha mente que eu vou conseguir. É isso que eu preciso. Então, eu acredito que você estando aí na frente de todos e todas nós aqui juntas, né? Nós vamos conseguir sim. Vai, claro que vai. Que na hora que eu ver que você está descambando, eu vou falar, André, pelo amor de Deus, você faz sua parte. Mas, assim, ó, é realmente um desafio, porque, assim, ó, existem as fases. A primeira fase, gente, é a gente abrir a boca para todo mundo para falar assim, ó, eu entrei no processo de emagrecimento. Pronto, você vai ouvir de um monte de gente, blá, 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 blá. Aí você está no churrasco. Você não escolhe a maionese, você escolhe o alface e o tomate. Vão começar a falar, porque ela está querendo emagrecer. A gente precisa abrir a nossa boca grande, colocar no trombone e falar que a gente está emagrecendo. Não precisa. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo na caminhada, né? E, assim, aí começa, né? Até mesmo em casa, quando eu comecei, o meu marido e as minhas filhas, nossa, agora esse negócio agora é aveia, não pode mais trigo. Porque agora não pode mais chocolate, agora tem que ser chocolate amargo. Porque não sei o que, não sei o quê. E aí, se eu ia num lugar, o que eu escolhia, por exemplo, todo mundo pode pedir o lanche e a pizza. Eu não posso pedir o meu arroz com o meu salmão grelhado. Só porque eu abri a boca para falar que eu estava querendo emagrecer. Então, assim, tem essas fases. E depois tem a fase também porque nós queremos que todo mundo nos apoie. E qual é a primeira pessoa que a gente quer que apoia? O marido. Aí depois quem mais? Os filhos, a amiga. E aí começa, né? E aí a gente entra nessa armadilha, porque quando eles param, né, de certa forma, de olhar para nós, a gente fica achando um processo meio xoxo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. É assim, ó, você começou, as pessoas vão começar a criticar e a julgar, Mas aí, quando você começa a emagrecer, que uma roupa serviu, a sua autoestima vai lá em cima, a gente já começa a arrumar. Aí todo mundo começa, né, elogiar e tal. E, de repente, você vai além, você emagrece além do que você gostaria. Nossa, mas tá muito magra.
Meu Deus, você viu, menino? Parece que tá doente. Aí é um outro processo da gente olhar no espelho, se reconhecer, porque pararam de falar. E, nossa, eu cheguei num momento que as pessoas falavam assim, ó, e aí, magricela? E aí, magrela? E aí, magricela? E eu falava assim, gente, até mesmo meu pai falava assim, nossa, você tá com cara de doente. A minha mãe falava, você tá com cara de doente. Mas, tipo, ué, mas. E aí eu tive que parar, meninas, e pensar o que era bom para mim, o que realmente eu queria. Então, tipo, eu olhava no espelho, eu tô vendo uma mulher doente? Não, eu tô vendo uma mulher super focada, que sabe o que quer, que tá feliz. E por que que isso mexe tanto com a gente? A validação, é a validação, André. A gente sempre tá buscando a validação das pessoas. Mas, tipo, as pessoas estão vivendo a vida delas e, tipo, enfim, cada uma tá tentando viver sua vida, né? Mas olha, você quer provar para você mesma, né? Eu quero provar para mim mesma que eu consigo. Mas daí que tá, você já provou para você mesma e você sabe que você consegue. Você tem que provar para você que você consegue continuar, porque iniciar você consegue. Você falou que você emagreceu num processo de 2 meses, meninas. A Andréia emagreceu 11 quilos, não é isso, Andréia? Gente, quem tá na luta aí para perder 4 quilos em 2 meses, né, Rai? Então, assim, ó, você consegue, você já provou para você mesma que você consegue. O seu maior desafio é permanecer, permanecer. Né? O que que acontece? E aí, nessa nossa jornada, eu vou estar conversando, explicando para vocês sobre os nossos comportamentos, sobre crenças alimentares, não é nem crenças limitantes, crenças alimentares, e também a respeito de como o nosso cérebro funciona a respeito de dor e prazer. O nosso cérebro está sempre buscando formas de sentir prazer. A mesma coisa quando a Rai fala assim, o corpo não gosta de gastar, o corpo gosta de guardar. O nosso cérebro não gosta de ficar sem comer, porque quando a gente saiu da barriga da mãe, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Mamar. A gente mamou no seio da nossa mãe. Então, desde sempre, nós fomos ensinados aqui. Nós precisamos para se sentir bem, para nós estarmos bem, quentinhas ali, confortável, eu preciso de, comida. E muitas vezes, essa forma, né, comer, não é nem questão de fome. A maioria das vezes, nós não estamos com fome. Nós estamos buscando alguma coisa. Só que, olha só, a Edilaine, nesse momento, já está com alguns problemas no corpo, dor dor no pé, está fazendo pilates, não é nem porque pilates é baratinho, Edilaine? Fala aí para nós. Não é, gente, pilates é caro. Então, assim, de repente, quando a Edilaine emagrecer o que ela quer, ela vai sentir que o corpo dela ficou até mais leve. Né? Fato isso. Então, a Andréia tem um casamento, 2 casamentos importantíssimos para ir até em dezembro. E qual é a outra data, Déia? Novembro. Gente. Setembro e novembro. Você quer coisa melhor que casamento, gente? Que delícia. Eu amo em casamento, aniversário. E só que assim, ó, existe também aquele processo que nós precisamos aprender o equilíbrio. Ela vai no casamento dos filhos. Gente, ela vai ficar sem comer? Não tem como ela ficar, não tem como ela restringir. Só que, por exemplo, existe também a fase que nós somos muito rígidas com a gente mesma. Não, porque eu não posso, porque eu não posso. Você vai no casamento do seu filho. Então, se permita, escolha alimentos realmente, escolha alimentos, mas não deixe de se alegrar, não deixe de participar, né? Então, assim, a Rai vai trazer para nós o Ozempic natural, o suco natural, ela vai dar 80%, e eu vou dar os meus 20% para vocês continuarem. Então, tem tudo para dar certo, né, Rai? É entender que é o seu melhor momento. Então, se você estiver com essa permissão, então, eu vou entrar na sua casa, a Jaque vai entrar na sua casa, e aí você vai ser a sua melhor versão. Então, você precisa entender isso. Eu serei a minha melhor versão. Só que, para isso, alguém tem que permitir. Você já está, na verdade, permitindo. Você já entrou no grupo, então você já trouxe a primeira permissão. Agora, nós temos aí 10 passos, né? Esperando a Jaque finalizar para a Rai entrar. Verdade. Pode entrar, Rai. Você já quer falar? Tá tudo tranquilo? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta para a Jaque? Faltou eu terminar de falar, Tainá. É verdade, a Tainá. Vamos lá, Tainá. Vai lá, nobreza.
Pode falar, Tainá. Pode. Pode Você falar. perguntou quando eu tinha feito atividade, né? Isso, aham. Aí deu 2 anos. Sei que Tá. eu não faço academia, não pego firme na caminhada. Entendi. Mas você já participou de algum programa de emagrecimento? Eu não me lembro se você já respondeu. Me Esse é o desculpa, tá? primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Isso. E aí, ô Tainá, qual é o motivo? Tipo, por que que você entrou no grupo? É algo específico? É qualidade de vida? O que que é? É qualidade de vida e também, assim, eu preciso fazer uma cirurgia e o médico falou para mim emagrecer 6 quilos. Tá. Qual cirurgia? Você pode falar para nós? É vesícula. E já tem a data da cirurgia, Tainá? Não, então, eu preciso emagrecer primeiro 6 quilos, né? E depois, agora em maio, eu vou retornar com ele para ver se eu tô perdendo mesmo. Meninas, percebem que assim, né? Olha só como não é nem essa questão de estética, mas é a questão realmente do nosso próprio corpo. Quando nós não estamos no nosso peso ideal, o nosso corpo ele começa a funcionar de uma forma diferente. Olha só, o médico não vai fazer uma cirurgia para daqui um mês sem antes a Tainá dar a resposta que eles precisam, eliminar 6 quilos. Então, e o maior desafio não vai ser ela eliminar os 6 quilos, porque ela vai conseguir. O maior desafio é continuar depois no peso que ela... Porque a gente descamba, a gente fala assim, meu Deus, eu consegui emagrecer. Aí começa uma pizza, um lanche, que dali a pouco a gente fala, engordei 2 quilos, meu Deus. E aí começa. Mas assim... Estamos aqui uma para ajudar a outra. Vocês podem contar comigo para o que vocês precisar lá no grupo. E aí vocês podem mandar áudios, podem mandar fotos. E eu quero passar então para a Rai, para ela finalizar. E foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Gratidão, Jaque. Então, vamos começar a compreender o que é esse grupo. Né? Olha, eu consigo explicar até um pouco mais, eu fiz inclusive uma live, porque tem muitas perguntas sobre o grupo de emagrecimento. Então, a Rai trabalha com o grupo de emagrecimento há mais de 8 anos. E o gostoso do grupo de emagrecimento é porque a gente consegue colocar dentro de uma única comunidade as mesmas necessidades. Então, aqui não tem ninguém com necessidade diferente. Então, a Jane, a Edilane, a Tainá, a Tereza, a Maria, a Nilceia, a Andréia, todas que estão aqui, deseja emagrecer. E o que é o emagrecimento? Né? O emagrecimento é quando você diminui gordura e aumenta massa magra. Isso é emagrecimento. Subir na balança, aparece um número lá, emagreci. Bom, não vamos comemorar isso. O que é o emagrecimento? Emagrecimento não é o número da balança. O número da balança é para dizer assim, ó, o quanto de água você vai precisar. O quanto de proteína você vai ter que comer. Então, dentro do grupo, nós teremos uma programação. Essa programação, de segunda a domingo. Que dia que você vai fazer seu exercício? Que dia que você vai fazer sua lista de compras? Então, tá tudo lá disponível para você na sua programação. Lembrando que a necessidade é igual para todas. Vamos perder gordura e ganhar massa magra. Por quê? Edilane, se não ganhar massa magra, o pilates que você faz não vai resolver. Se a Jane não ganhar massa magra, não vai resolver o problema dela. Se a Andréia não ganhar massa magra, não vai melhorar os exames, não melhora a qualidade do sono. E a programação vai trazer essa organização que muitas de nós, quando não somos acompanhados por profissionais, não temos. Então, eu estou dando essa oportunidade de você melhorar a sua programação. Então, imprimir a documentação ajuda muito.
Se não conseguir imprimir a documentação, pega post-it e comece a escrever e colocar no banheiro, no guarda-roupa, aonde você se sentir mais segura, coloque as informações do que você precisa fazer. Coloque o celular para despertar. Porém, se você seguir a programação, você pode decidir. Exercício, eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nem precisa fazer o exercício na segunda. Ou não? Não. Você só precisa parar 5 minutos e anotar que dia que eu vou fazer exercício. Esse dia tem horário e tem data. Se você não colocar, vou dar um exemplo. Edilaine, que dia que você faz pilates? Eu faço segunda e quarta. Segunda Duas vezes. Segunda Das 7 às 8. Olha, pronto, ó, 1 hora. Então, olha só. Tem como você chegar lá para fazer o exercício na terça-feira, às 7 horas da manhã? Não. Por quê? Porque tem horário para fazer o exercício. Eu tenho um dia certo da aula. E porque é uma programação e um planejamento. E porque nesse horário das 7 da terça-feira tem outra pessoa que se planejou para estar ali. Né? Diferente da academia e diferente da rua. Na academia não tem horário. Na rua não tem horário. Então, você tem que escolher qual é o seu melhor exercício. Não é a Nutri que vai tomar essa decisão. Porém, eu posso trazer condutas e recomendações. Né? Eu vou dar um exemplo. Dores nas costas, problemas na coluna, musculação. Vamos pensar, a Andréia tem dores nos pés. Não tem como a Andréia pular uma corda. E muito menos fazer uma caminhada. Então, ela precisa fazer uma musculação, né? Ou um pilates. Então, eu vou dar condutas e recomendações. Mas você que vai escolher qual é o melhor exercício para você, é na segunda, é o dia que a Edilaine pode. É na terça, é na quarta. O que importa é fazer o planejamento. Então, isso eu já mandei em PDF, vocês vão abrir, vocês vão olhar. E vocês precisam perguntar. Precisam fazer esse investimento. Fazendo esse investimento, vocês terão resultados. E aí, o que acontece? Dentro do grupo, eu disponibilizei o manual. Esse manual, os 10 passos para uma nobreza emagrecer, você vai precisar seguir o planejamento. Então, dentro do manual, tem todos os tópicos que eu e a sua terapeuta vai cuidar de você. Porém, não é algo engessado. Ai, tem que ter aquela vírgula. Não é isso. Nós estamos fazendo um trabalho humanizado e acolhedor. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, com uma programação, com um planejamento, com consultas programadas, inclusive a de vocês já está agendada a consulta só com a terapeuta no fim de abril, vocês terão uma consulta só com a terapeuta. Depois vai ter a consulta só com a Rai. Hoje nós estamos fazendo uma abertura, não é consulta única. Para vocês verem que o grupo é algo rico. Aqui é algo valorizado. Então, nós estamos fazendo uma abertura de como vai funcionar esse grupo. Então, nossa, é isso que é a consulta? Não, nem está no pé da consulta da Nutri-Rai e muito menos da terapia, né, da nossa Jaqueline aí. Então, assim, nós vamos tratar mais abertura para o seu corpo, para a sua mente e para seu espírito. Estamos lidando com hormônios e neurohormônios. Né? O tempo tá frio. Tá bom? A Nilceia pode desligar um pouquinho o áudio? Nilceia, seu áudio está ligado. Preciso que você desligue seu áudio. Então, nobrezas, nós estamos hoje fazendo uma apresentação de como vai funcionar. Então, nós teremos o manual, teremos a programação,
teremos o cardápio depois de hoje e teremos a lista de substituição. Então, tem muita coisa para vocês fazerem. É mais uma coisa? Não, é o que vocês já fazem, porém, vocês só não têm esse planejamento. Vou dar um exemplo, a profissão da Jane. Jane, o seu fornecedor chegou aí, vou dar um exemplo assim, Sim. Cortinas. O seu fornecedor chegou com 1.000 cortinas. Só que ele deveria trazer essa 1.000 cortinas, só na semana que vem ele antecipa. É verdade. Vira um caos ou não vira? Vira. Pronto. Então, a gente já faz o quê? A gente já dorme, ou a gente já faz cocô, a gente já come, a gente já bebe água. É tudo que a gente já faz, só que de uma forma organizada, porque o corpo, ele é organizado. Então, a gente já faz tudo. A gente não vai para o mercado, é o mesmo trabalho. Só que a RAI vai conduzir vocês a fazerem as melhores escolhas. E lembrando que a reeducação alimentar, 10 passos para emagrecer, é hormônios e neurônios. Ah, por que eu estou assim? Por que eu não estou dormindo? Por que eu não estou fazendo cocô? Por que eu estou estressada? Por que eu não estou namorando? Por que eu não estou dando um cheiro no meu nobre? Por que eu estou irritada, de pavio curto? Por que meu corpo está com esse volume abdominal indesejado? Porque você tem hormônios e neurônios. E aí você precisa de um aporte nutricional para corrigir tudo isso que está bagunçado. E serão 5 meses. Então, assim, aproveite esse momento. Minha Nobreza, dentro do grupo, vocês terão todos os materiais que eu acabei de mencionar para vocês. A receita do Ozempic natural, de antioxidante, de suplementação para ganho de massa magra, é essencial para completar o tratamento. Essa é uma oportunidade de vocês pagarem um valor menor para a sua nutricionista e investir na suplementação. Então, aproveite esse momento. E assim, hoje ninguém quer a tua receita, porque ninguém acredita em você. Todo mundo vai falar, já começou e já parou 10 vezes. Ninguém vai acreditar que você é capaz de plantar uma árvore até que você plante. Só que não é só plantar, você tem que regar. E é você e você. Vou falar igual os baianos, é tu e tu. Não sabe, não é a Rai que vai regar, não é a Jaque que vai regar, é tu e tu. Então, você vai, daqui uns dias, ser desejada. As pessoas vão querer a tua receita. Aí você vai falar assim, olha, tem que passar com a Nobreza Nutri-Rai para pegar a receita. Porque somos individual, não vai dar certo. Se a pessoa não seguir a linha de tratamento, não adianta ela querer entrar na metade do caminho, porque ela não vai saber onde está o mapa do tesouro. Ela vai se perder no caminho. Então, cada pessoa tem o seu momento e a sua cura. E o que eu tenho para trazer é, eu vou entender se nesse momento não for a sua cura. A Jaque também vai entender se nesse momento não será a sua cura. Mas estamos aqui para te apresentar os melhores profissionais para você ser curada. Porque a obesidade é uma doença. Eu tenho medo do câncer de mama e eu não tenho medo da obesidade. Eu tenho medo do colesterol elevado e eu não tenho medo da obesidade. Eu tenho medo da insônia e eu não tenho medo da obesidade. Eu tenho medo do que minha amiga vai dizer se eu começar a comer salada. E eu não vou nem mandar comer só salada. Ninguém emagrece comendo só salada. Isso vai desnutrir. Eu tenho medo do que os outros vão pensar e eu não tenho medo da obesidade. A obesidade mata mais que câncer. Então, é sobre consciência, é sobre novos passos, nova oportunidade. Você pode ser a sua melhor versão. Eu tenho provas de tudo isso. Apresentei aqui para vocês a cereja do bolo, que vai estar lá no grupo. Você vai conversar com ela. O que eu dei para ela? Eu dei arroz, feijão, proteína, legumes e verduras. Foi o que eu dei para ela. Agora, existe uma fórmula mágica? Não. Existem hormônios e neurônios, e você precisa entender como que esses hormônios, esses neurônios trabalham dentro de você.
Você precisa compreender que o corpo, a mente e o espírito dependem de pilares. Fatores ambientais podem trazer a sua melhor versão. Fatores ambientais, a família, os amigos. Olha, eu tenho uma recomendação nutricional. Se aquela pessoa que você quer contar, que você está em um processo de emagrecimento, se você contar para aquela pessoa que ela não faz exercício, ela não come comida de verdade, ela não tem cuidado com o corpo dela, é uma pessoa que não se importa com a vida, não se ama, você vai perder tempo falar para a pessoa que você está cuidando do seu corpo. Porque ela não acredita nem nela, ela vai acreditar em você? Então, assim, só faça e as pessoas vão perceber ao teu redor a mudança. Agora, uma outra recomendação nutricional, traga isso para a mesa, compartilhe isso com a família, não tem por que esconder do marido, dos filhos. Olha, eu estou me amando, eu estou me cuidando, é o meu momento agora, eu tenho 40 a mais, eu tenho 30 a mais, porque eu vou dar um exemplo da Tainá, já que tem como a Tainá esconder do marido dela que ela vai fazer a cirurgia para retirada da vesícula. De forma alguma. Tem como ela falar assim para o marido dela, viu, meu nobre, amanhã eu vou fazer uma cirurgia, fica aí com o pequeno em casa, resolve aí, tem como? Não. Uma pessoa de consciência não vai tomar esse comportamento e essa atitude. Então, Jaque, por que é mais fácil eu falar que eu vou fazer uma cirurgia? Por que é mais fácil eu falar que eu vou tratar uma doença e é difícil falar que eu vou me cuidar? Eu acredito que no processo de emagrecimento, na nossa cultura, é só por estética, né? Quando nós falamos assim, ó, eu tô agora no grupo de emagrecimento, muitos acham que é frescura, muitos acham porque a gente tá com, pra quê? Para com isso, nada a ver, não sei o quê. Você tá ótima do jeito que você tá, e ainda assim mentem na nossa cara dura, porque a gente olha no espelho, a gente fala que, tipo, eu não tô legal, né? Mas assim, que frescura, nada a ver. Ou muitas vezes, nós temos vergonha de falar que nós estamos num processo de emagrecimento, porque a gente sabe que eles não vão validar, eles vão rir da nossa cara, eles vão ficar comentando, e aí nós temos muito problema com críticas e julgamentos, mas o que vão falar de mim, né, mas o que... E assim, sempre vamos ter pessoas que criticam e nos julgam, isso é fato. Nesse momento, todos estão buscando algo. Quando vocês alcançarem, as pessoas vão continuar falando de vocês. É fato. Ninguém vai mudar a opinião sobre vocês porque vocês conseguirem emagrecer. Pelo contrário, vão falar um pouquinho mais, porque vocês vão estar lindas, maravilhosas e gostosas. E não mais crocantes. Agora, o que nós vamos trazer dentro desse grupo são conceitos. Conceitos dentro da ciência, conceitos dentro de metodologia. Agora, algo é bem claro, a sua opinião não paga meus boletos. Então, tá bom. Você está pagando o meu tratamento? Você está pagando o meu pilates, né, Edilaine? Viu? Então, aproveita e paga meu aluguel esse mês, paga a parcela do meu carro esse mês. Então, já que é para cuidar da minha vida, olha, então, paga esse boleto aqui. Então, assim, uma coisa que vocês precisam aprender dentro de um tratamento nutricional. Esqueçam a opinião alheia. Opinião não paga boleto e não te traz saúde. Opinião alheia. Se não é um profissional, um médico, um terapeuta, um nutricionista, não aceite opiniões de quem nunca viveu a história que você está vivendo. E vocês estão vendo aqui uma nutricionista curada e ajudando a curar mulheres. Mas, há 20 anos atrás, quando eu estava doente, largada, abandonada, o que eu mais recebia era opiniões. Se eu fosse no seu lugar, faria isso.
eu faria isso, eu faria isso. E a dor não saía. Então, a opinião do outro não tira a nossa dor. Sabe o que traz a cura? Quando eu começo a falar o que está doendo. E aí você vai ter a nossa terapeuta para te ouvir. Então, quem não se expressa, adoece. Então, viva o momento de vocês. Até nisso é complicado, porque vamos supor, né? Vamos supor que nós já estamos há 30 dias, tá? Vamos supor que nós estamos lá no finalzinho de abril. E a família já está meio que acostumada com a sua rotina, com a sua comida e tudo mais. E um dia você resolve falar assim, nossa, estou cansada disso, estou de saco cheio. Não, aí você não pode reclamar. Entende? Não pode, você não pode reclamar que você está cansada do processo, que você quer abandonar. Nossa, mas nossa, estou estressada. Aí você senta na mesa, você pega um bolo, você acaba. Também tem tudo isso, porque, tipo, ninguém vai. Eu nunca vou proibir, a Rai nunca vou proibir você de comer alguma coisa. Nós estamos aqui para orientá-las, mas a nossa família, não existe equilíbrio para eles, não existe. Então, tipo, para eles é 8 ou 80. E nós precisamos ter essa flexibilidade, ter esse equilíbrio. Por quê? Porque é tu por tu. Somos nós por nós, né? Então, assim, é um desafio ensinar a família a comer o que nós vamos comer. E, geralmente, já ouvi muitas mulheres chorando para mim, né? Fez um bolo, vamos supor, fez um bolo de banana com frutas. A família fala eca, ai credo, que nojo. De repente você faz alguma outra comida, um alimento diferente. Tem filhos que caçoam, dão risada, falam, ai que nojo, eu não vou comer isso não. Tá parecendo bosta. Eu já ouvi muitas coisas. E isso é muito triste para uma mulher que está tentando emagrecer, porque faz com carinho, faz com amor. E muitas vezes isso fere de uma forma e a mulher se abandona e fala, já que eu abandonei, não quero mais. Só que não é sobre a nossa família, é sobre a gente. O processo de emagrecimento da Andréia não é sobre o marido e os filhos que vai casar, é sobre ela mesma, né? Sobre o quanto ela quer isso para ela. Então, não vai ser fácil. Eu sempre falei no meu processo de emagrecimento, não foi flores, não foi fácil. Eu precisei ter dinheiro para investir, eu precisei deixar de comprar uma roupa que eu queria para comer um suplemento, para comprar um suplemento. Eu precisei deixar de fazer alguma coisa que eu queria, porque eu sabia que no mês que vem a Raio ia falar para mim, ó, você precisa tomar coenzima Q10, você precisa tomar ômega, e aí eu tive que fazer as minhas escolhas, né, Rai? E fazer escolhas nesse momento é o que muitas vezes vai gerar crises, porque o nosso cérebro está acostumado a escolher o mais fácil. Sim. E agora nós vamos ter que aprender a escolher coisas que vai nos beneficiar. Então, por exemplo, você vai lá, a Rai vai dar a fórmula do Ozempic. Você vai na farmácia, a primeira farmácia vai te desanimar. Mas você vai parar aí? Não, vai fazer um orçamento em outro lugar, vai correr atrás. Não, esse valor não está acessível para mim. Mas a Raíde está sempre falando aqui, tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê, mas não é aquele que crê sentado, meninas. É aquela que vai atrás, corre atrás, vai atrás, né? Então, assim, é um desafio para todas nós, mas não é impossível. Não é impossível. Mas a gente vai lidar com o nosso ambiente. Então, seu maior desafio é o seu ambiente. Você não tem que mudar pelo outro, mas você precisa começar a expor o que está dentro. Vou dar um exemplo do bolo. A Jaque fez um bolo e alguém foi lá e falou que, ai, que nojo, né? Você percebe que a pessoa que não está tratando a sua ferida, ela não se preocupa com o que ela se expressa ou com o que você vai ouvir dela, e por que eu tenho que me preocupar com o que o outro vai dizer se eu falar assim, nossa, hoje eu estou com vontade de comer um bolo, nós vamos comer esse bolo. Hoje eu estou com vontade de quebrar tudo, nós vamos trabalhar isso, essa vontade de quebrar tudo. Agora, por que eu tenho que me calar porque eu fico preocupada com o que o outro vai dizer? Então, nós vamos trabalhar esse ponto específico, porque é uma das causas raiz da sabotagem. É uma das causas raiz
de você trazer uma inflamação para dentro de você. Porque, Jaque, eu vou fornecer o cardápio, eu vou fornecer a suplementação, eu vou estar dando apoio de segunda a sexta, é tudo dentro do grupo, não é no privado, não é para chamar a Rai no privado e nem chamar a Jaque no privado. Se você não querer um tratamento em grupo, você vai falar, Rai, eu não quero tratamento em grupo, eu quero um tratamento individual. Porque sai fora do que está planejado. Então, vamos seguir um planejamento. Porém, Rai, eu quero um acompanhamento com você e com a Jaque fora do grupo. Vocês podem nos procurar. Porém, tudo que for sobre o planejamento e a programação, o perca peso, dentro do grupo, é tudo dentro do grupo e de forma online. Agora, nós vamos precisar trazer esse comportamento à tona. E vamos colocar um exemplo. Para quem que eu falo que eu estou com vontade de comer um bolo? Não tem ninguém, porque você sabe que aquela pessoa vai te criticar. Né? Então, assim, aquela pessoa tem o que traz a crítica, ele tem um segredo que só Deus sabe e você não sabe. Porque se você soubesse o segredo dele, você ia falar. Toda pessoa que aponta o dedo, toda pessoa que critica, que julga, ela tem um segredo. Ela tem um segredo no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Então, o que você vai falar? Olha, você precisa de uma pessoa, você está no grupo com 20 pessoas. Então, você pode falar, Rai, eu estou com vontade de comer um bolo assim, assim, assim. Quando você falar, Andréia, o que você está com vontade de comer, eu já sei exatamente o que você está passando. Dá para acreditar numa coisa dessa, Jaque? Sim, com certeza. Por quê? Com certeza. Porque eu já conheço sua ficha, eu já tenho sua ficha como minha paciente, e a partir de hoje eu vou fornecer para a Jaque todos os seus dados. A Jaque também já vai saber quem é você. Porque eu vou analisar, eu vou diagnosticar e vou trazer a solução por que você está querendo comer esse bolo. Porque comer o bolo porque está com raiva ou porque não conseguiu alcançar algo é inflamatório, altamente inflamatório. Agora, comer um bolo porque vai comemorar que perdeu peso, conseguiu fazer exercício, conseguiu tomar alimentação, tem um outro sabor. Então, perceba, reflita e experimente. É o que nós vamos trabalhar. Agora, o maior desafio de todas vocês é o ambiente familiar. Então, é agora o momento da virada de chave. Eu tenho que mostrar para minha família quem eu sou. E olha, a família não quer ver mudanças. Por quê? Porque também vai tocar no conforto deles. Mas não é sobre o remédio deles, é sobre o seu remédio, é sobre a sua dor. Então, a família vai se incomodar, por quê? Porque eles também vão querer ajudar, não sabe como. E, olha, quer um chocolate? Quer um sorvete hoje? Quer uma pizza hoje? E cabe você dizer, olha, hoje eu preciso comer meu arroz, meu feijão e meu frango. Hoje eu preciso fazer isso. Agora, uma vez na semana comer um lanche, uma vez na semana comer uma pizza, uma vez na semana ir no aniversário, agora todo dia vai no aniversário, todo dia come o sorvete, todo dia. Isso é fome emocional. Então, nós vamos tratar essa fome emocional, porque nós precisamos trazer nutrição para os hormônios e neurônios. Então, anota aí, seu primeiro desafio será a sua família. Afinal, você escolheu para fazer parte dessa família, não tem como abandonar a família, desprezar a família. Nós precisamos da família, nós precisamos do nosso lar. Só que o verdadeiro amor é quando a gente se expressa, quando a gente fala a nossa dor. E não se importe com a opinião. Afinal, ele não tem a sua dor. O que você precisa é só colocar para fora o que você está sentindo. E se você não conseguir trazer isso para dentro da sua família, traga para o grupo, porque eu e a Jaque, a gente vai saber lidar com tudo isso. Então, dentro do grupo, nós teremos um encontro com a Nutri e com a Rai, uma vez no mês, o grupo aberto de segunda a sexta para vocês perguntarem. E vamos seguir uma programação. Segunda-feira é dia de postar só exercício. Terça-feira é dia de postar jejum intermitente.
Quarta-feira é dia de fazer um depoimento. Quem é você? Quem é você, Andréia? Quem é você, Jaque? Quem é você, Dilene? Quem é você, Jane? Quem é você, Tereza? Quem é você, Renata? Quem é você, Tainá? Quem é você, Maria? Eu já tive nobresas que falou assim, ai, nossa, eu paralisei, eu não sei quem eu sou. Então, se você não tem motivo ou palavras para dizer quem você é, então eu vou te lembrar que você tem um nome. Então, se você já tem um nome, você é alguém. Quem você é? Ah, eu sou filha de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Então, você já é alguém. Olha quem você é. Você tem um dono. O que mais? Aí você come. Quem eu sou? Eu sou linda, eu sou nobreza. Quando não tiver palavra, só diga assim, ó, eu sou nobreza. Então, todas as quarta-feiras, você vai escrever lá no grupo, eu sou nobreza, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou uma filha abençoada, eu sou esposa, eu sou mãe. Comece a colocar para fora quem é você. Na quinta-feira, podcast com a Nutri High e podcast com a terapeuta. Você vai pedir, eu quero um podcast, nós vamos agendar o seu podcast. Na sexta-feira, vai subir na balança, e aí você vai pegar uma fita métrica, e aí você vai medir quanto de cintura você tem. E aí, agora que eu preciso que você me passe esses dados, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, vou compartilhar. Aqui vou dar um exemplo. A Renata, né? Renata me mandou uma informação. A Renata tem 42 anos, 1,59 m e 120 quilos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer toda sexta-feira? Eu vou pegar os dados da Renata e olha que incrível. E eu vou fazer isso. E aí eu vou alimentar. Então, vou dar um exemplo. Sexta-feira, a Renata sobe na balança. Eu venho aqui e coloco. Ah, a Renata está com 100 quilos. Então, eu faço isso, alimento. Opa! Maravilha! Agora eu venho aqui. Quanto de proteína que a Renata tem que comer? Essa é a responsabilidade da Nutri. Se você não apresenta o peso da balança e o valor da fita, o que vai acontecer, Renata? Eu não vou conseguir dizer o quanto de proteína você vai comer, o quanto de água você vai comer. Então, eu preciso dessas informações básicas. Eu vou aqui abrir o quanto de calorias você deve comer. Olha aqui, vamos lá. Gasto energético, quanto que você tem que comer e quanto que você tem que gastar. Então, tá aqui, é sedentária, né? Bem complicado estar nessa posição. Ó, então tá aqui. Você vai precisar comer 1.700 calorias. Vou deixar, interromper e voltar. Tá vendo? Tudo muito rápido. Então, eu preciso todas as sextas-feiras desses dados. Eu alimento esse dado e já dou um retorno lá no grupo. Então, é um trabalho de dois lados. Eu preciso das suas informações e eu mando as informações depois para você. A Jaque precisa que você tenha interação para ela também atuar nessa questão emocional. E se acontecer de algo ser muito individualizado, a gente vai te chamar, eu e a Jaque vamos dizer, olha, para o seu caso, Renata, Andréia, olha, vamos precisar que você procure um cardiologista, um ginecologista, eu e a Jaque, nós vamos fazer reuniões e vamos trazer essa informação, se for necessária. Vou dar um exemplo. Eu recebi o peso, vou usar o nome da Renata novamente. Eu recebi, no cadastro da Renata, 120 quilos. Depois a Renata me mandou outro valor de peso. Então, eu preciso saber, é 120 ou é 116? Então, eu preciso dessa informação para não impactar no resultado. Isso todas as sextas-feiras. Vou mandar domingo, se mandar domingo e mandar segunda-feira, eu não vou colocar no sistema. Por quê?
A Rai tem muitas nobrezas para cuidar. Então, se uma manda na segunda, outra manda na terça, outra manda na quarta, vai ficar uma bagunça e depois, essa nutri é desorganizada. E aí, nobreza não dá certo. Nós estamos lidando com vida, com corpo. Compreendeu? Então, essa programação, eu não vou interferir no exercício, no jejum intermitente, não vou interferir. Quem é você? Olha, nessa programação tem o dia de fazer compras, nessa programação tem momento de se divertir com a família. Tem família que gosta de se divertir na quinta, na sexta, no dia de folga. Você vai escolher esse passo da nobreza. Agora, eu só vou interferir no da balança. Porque se eu não souber quantos quilos a Edilane está no momento, eu não consigo trazer o quanto de proteína, o quanto de água esse corpo precisa. E aí vira uma bagunça. E o corpo não é bagunça. Corpo é vida. Então, dentro do Conselho Federal de Nutrição, eu respondo pela saúde de vocês. É algo sério. Por isso, eu disponibilizei o aplicativo Dietbox. Então, eu gostaria que vocês fossem lá na barrinha, tem aí na barrinha de vocês, e mandassem, igual eu vou fazer aqui, ó. Olha o que vai subir nesse momento. Ó, tá vendo que subiu uma mãozinha? Quem não conseguiu fazer isso, levanta a mão e diga quem conseguiu baixar o aplicativo Dietbox. Tainá, Edilane, não. Renata, Tainá. Pronto. Então, ainda hoje eu vou chamar vocês no privado para a gente finalizar esse aplicativo, certo? Uhum. Pronto. Perfeito. Finalizando. A Rai é toda tensa, assim, ó. Nossa, tá brava. Não, é tanta energia. Eu falo com vocês como se vocês estivessem na minha clínica e sozinha. Então, eu sou uma pessoa muito humanizada e acolhedora e cheia de energia, porque eu acredito na melhor versão de vocês. Eu acredito nisso. Mas não basta só a Rai acreditar. Eu tenho que acreditar. Então, me permita ajudar você a ser a sua melhor versão. E muito obrigada pela confiança. Então, dentro do grupo, nós precisamos seguir essa programação. Quando que vocês vão providenciar a suplementação? Quando eu estiver dentro das condições financeiras. Não adianta lá falar para o marido porque eu tenho que tomar isso, porque eu tenho que tomar aquilo. Não. Vou trazer uma recomendação. Se você fizer exercício e seguir o cardápio que eu vou colocar, você consegue eliminar de meio a 1 quilo. Se você quer eliminar mais que 2 quilos, vai precisar tomar suplementação. Agora, sem a suplementação, a gente não consegue já que eliminar toxinas. Porque, olha, você vai emagrecer. O que é o emagrecimento? É diminuir gordura. A gordura sai, as toxinas não, Jaque. As toxinas ficam. E são elas as causadoras da fome emocional. É uma nhaca mesmo, né? É uma nhaca, né? Não tá bom, não, é só Deus. Então, assim, ó, comeu, pagou. Comeu, pagou. E vamos pagar. Ainda bem que dá para pagar. Então, assim, nobreza, nós vamos trazer toda uma preparação para a consciência de vocês. Mas eu quero que vocês respeitem a família de vocês, como vocês também gostariam de ser respeitados. Mas sem barreira. Está doendo? Fala onde está doendo. Porque se precisar de uma cirurgia, a família, fora do Brasil, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, vai saber que você está lá no hospital tomando soro. E por que o universo não tem que saber que você quer viver melhor, quer andar melhor, quer namorar? Por que o universo não precisa saber disso? Então, vamos gritar para o universo, olha, eu quero viver melhor, eu quero bem-estar. Isso é muito leve. Se tiver alguma dificuldade, a nossa terapeuta vai ajudar vocês a chegar nesse nível de amadurecimento. Ai, Rai, você fala de uma forma como se fosse tão fácil. E é fácil ficar doente? É fácil, André, ficar com essa dor no pé? Então, o que é fácil? É a mesma via, é a mesma medida. Então, é escolhas. Escolha. E nós vamos ajudar vocês. Agora, tenha paciência com o corpo, com a mente e com o espírito de vocês. Por quê? São 5 meses de tratamento. É muito tempo.
É muito tempo. Então, não queira chegar daqui 5 meses. É hoje. É para fazer hoje, sem pensar no amanhã. Só façam e vocês terão a melhor versão de vocês. Então, dentro do grupo, nós vamos trabalhar dessa maneira. O tratamento não é individual, não é no particular. A nossa terapeuta tem a agenda dela, assim como o Pilates, a professora de Pilates, né, a físio, tem a agenda dela. Eu não posso chegar lá no Pilates e querer fazer algo. Tem que ser tudo planejado, tudo na agenda. Agora sim, Rai, lá no grupo, Rai, estou com febre, estou com diarreia, no grupo. Se você falar isso, eu abro o meu tempo, a minha agenda, para te dar uma devolutiva no particular de como proceder. Então, minha nobreza, se você apresentar diarreia, febre, vômitos, não é no grupo que a gente vai resolver isso. Aí, no particular, eu te darei um suporte nutricional. Combinado? Muito obrigada. Então, olha só, como que funciona o grupo? Tudo no online. Uma vez no mês, uma consulta com a Nutri e uma consulta com uma personal. Perdão, uma consulta com a nossa terapeuta. Eu posso mandar também dicas de treino, de atividade física, posso mandar videozinhos, não tem problema. A gente vai compartilhando. Se todas estiver disponível no horário específico, na sexta-feira, a gente faz uma live com todo mundo, vamos fazer agachamento, vamos pular corda, vamos fazer alguma coisa, não tem problema. Fechou? Fechou. Gratidão pela consulta. E assim, ó, o Rai, já antecipando, meninas, porque na sexta-feira, para algumas, é um dia, assim, bem tenso e frustrante, né? Porque todas nós queremos que na sexta-feira a gente suba na balança e olhamos lá e, nossa, não emagreci nada, meu Deus, eu fiz tudo certinho. Mas não é questão de fazer tudo certinho. Nos 15 primeiros dias, nos 21 dias, primeiros dias, né? Existe um tempo para o nosso corpo começar a desinflamar, para ele entender o que está acontecendo. Então, assim, quando nós subimos na balança, aquele peso não está falando a respeito de quem nós somos. A Andrea trouxe uma fala aqui. Eu quero provar para mim mesma. Mas não é sobre o seu peso, Andrea, que você quer provar. É outras coisas que fica dentro da gente. Então, assim, se na sexta-feira subiu na balança, você fala, nossa, não acredito, né? Ai, vou postar isso, mas a Renata já emagreceu 2 quilos. Calma, não é sobre você. Nós não estamos medindo aqui a sua personalidade, o seu caráter, a sua essência, a sua identidade. Não. Então, menos ansiedade, vamos com mais calma, porque o nosso peso não é sobre quem nós somos, é sobre, nesse momento, as nossas escolhas, do que nós estamos comendo, ok? Então, na sexta-feira, Rai, olha, esse daqui é o meu peso, tô super frustrada, porque eu fiz tudo certinho, o que aconteceu, né? Vamos conversar. Tá, e aí eu posso chamar você no privado, a gente pode conversar, e aí se você quiser, de repente, 50 minutos para você falar, e de repente alguma frustração, a gente pode marcar uma consulta particular, posso fazer até mesmo um valor social para cada uma de vocês, sem problema algum. É que tem coisas que não dá para a gente expor no grupo, né? Ah, vai expor uma situação que é sobre você, sobre a sua... Não, então por isso que a gente pode sim atender no particular. E aí a gente vai se falando, então, no grupo. Nobreza, o manual está preparadíssimo para cuidar de você. Não é o papel que vai fazer você emagrecer, não é. Mas sem planejamento, olha, tudo parece impossível até que seja feito. Planejamento é isso. É colocar em prática o que o seu corpo, sua mente, seu espírito precisa. Então, é o cardápio, é a prática, é a mão na massa, e assim, tudo que vocês já fazem. Então, nós vamos falar sobre o cocô, nós vamos falar sobre o jejum intermitente. Primeira mão, jejum intermitente para essa semana ninguém vai fazer. Jejum intermitente é na segunda semana do tratamento. Irei fazer orientações, como que funciona o jejum intermitente, irei falar sobre o cocô número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Através do seu cocô, eu sei se você está comendo fibras. Através do seu cocô, eu vou falar, já que, olha, está com muita ansiedade,
Então, nós vamos trabalhar isso em vocês. E vocês são mais que vitoriosas, estarem aqui e tendo todo esse apoio, e tendo todo esse carinho. E todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém faz nada sozinho. Mas coloque para fora, não engula. O que você achou? O que você sentiu quando você subiu na balança? Você precisa trazer isso para a gente. Certo, nobrezas? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Rai, não entendi, não compreendi. Pode perguntar, e aí a gente encerra o nosso encontro de hoje para esclarecer como que vai funcionar o nosso grupo. Porém, não é a consulta. A consulta vai ser depois que vocês começarem a seguir o cardápio, falar lá no grupo, aí a Rai vai ter a consulta dela com você, com vocês. A Jaque já tem agenda aí, Jaque, da consulta da terapia? Está desligado. A última quinta-feira de abril. Pronto. Então, já, coloca na agenda, a última quinta-feira de abril é a terapia de vocês. Então, depois da terapia, a gente tem a consulta nutricional. Certo, nobrezas? Alguém quer perguntar alguma? É tanta informação, né? Por isso que eu comecei devagar, para vocês não correrem. Falei, já que tem tanta matéria para colocar, mas, assim, ninguém vai para a escola no prezinho e já sai com certificado do primeiro ano do ensino médio. É ou não é? Ninguém aconteceu isso aqui, né, gente? Todo mundo foi para o prezinho, todo mundo foi para a primeira série, para o ensino médio, e depois foi para a faculdade, para um técnico. Alguém foi subindo de degrau em degrau. Ninguém chega numa faculdade, num curso superior, sem primeiro passar pelo prezinho. Então, eu comecei assim, devagarzinho, e aí é assim que nós vamos trabalhar. Trabalho de formiga, e nós vamos aí, no inverno, estar muito mais preparada para cuidar do nosso corpo. Façam aí uma pergunta, se entendeu, se não entendeu. Rai, como que vai funcionar isso? Rai, isso? Perguntem qualquer coisa. Antes da gente finalizar. Rai, a gente inicia com a lista de compra amanhã, já é assim? E depois você já monta o cardápio? O cardápio, obrigada pela pergunta. O cardápio, ele é um plano padronizado. É um cardápio específico para perder gordura. Então, eu terei duas disponibilidades. Um cardápio para perder gordura e um cardápio para ganhar massa magra. Uhum. Qual que mais se enquadra em você? O de perder gordura ou o de ganhar massa magra? Perder. Perder gordura. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esse cardápio e você vai para a sua cozinha. O que você tem dentro da sua geladeira? O que tem na sua fruteira? O que tem dentro do seu armário que você consegue colocar no seu prato mais próximo do cardápio? Você vai fazendo assim. Se você desejar correr para o supermercado e comprar o que está ali no cardápio, também é bem-vindo. Se não, você pode fazer o quê? Substituição. E aí eu coloquei no final do manual essa substituição. E aí você vai colocar lá um exemplo. Tudo vai depender, Andréia, de como está seu intestino. Hoje você fez um cocô que afunda ou um cocô que boiou? Para mim, você perguntou? É. Que afunda. Pronto, olha, então perfeito. Foi cocô número 4, um cocô formato de banana, cocô formato de salsicha. Foi em formato de banana. Perfeito. Então, o que você tem que comer amanhã no café da manhã? Banana. O que você tem que comer no café da manhã? Frutas e proteínas. Agora, o intestino não está funcionando. Frutas laxativas. Então, nós vamos trabalhar com esse ritmo, entendeu? Rai, eu não fiz cocô. Rai, eu não estou conseguindo beber água. Então, nós vamos trabalhar em cima do que vocês perguntarem.
Que legal. E vai ficar divertido isso, porque nós somos Uhum. pessoas. Então, você vai pegar o seu cardápio e você vai ir para a sua cozinha. O que eu tenho? Banana? Agora, o intestino não está funcionando, tem que comer mamão e tem que beber água por quilo de peso. Então, vou dar um exemplo. 100 quilos vezes 35 ml de água é o quanto você precisa. Se você estiver fazendo musculação, precisa aumentar mais 10 ml de água. Então, eu preciso que vocês passem. O que vocês estão fazendo? Então, se começa lá, fotos de exercício. A Edilene foi lá para o Pilates. Tira a foto, Edilene. Mostra para a gente. Não é para mostrar que você está fazendo. Não, é para você mostrar o quanto você é capaz. E vamos comemorar isso, porque o mundo já está cheio de desgraça, terremoto, guerra em Israel, pessoas morrendo, hospitais pegando fogo, corpo de pessoas sendo jogado por todo lado. E o jornal não está nem aí para, sabe, para divulgar tudo isso. Então, vamos divulgar o que a gente está fazendo de bom em nós. Então, o cardápio vai funcionar dessa seguinte maneira. Já está pronto o cardápio, terminando aqui a consulta, eu já vou colocar. Muito obrigada pela pergunta. Mais alguém? Deixa eu fazer pergunta. Ô, minha nobreza, olha a cereja do bolo aí, gente. Ei, por que vocês não vendem essa apostila? Minha nobreza, essa apostila precisa de um acompanhamento em grupo, senão a pessoa não vai saber como lidar com ela. Na verdade, as nobrezas já compraram, né? Então, aqui, ó, a nobreza, a Edilene já comprou, entrou no grupo, já comprou essa apostila. Agora, assim, se ela quer impressa, aí tem que me chamar no privado, que daí eu vou imprimir, e aí tem um valor diferente para isso, e eu mando entregar na casa de vocês. Todo esse material eu mando entregar na casa de vocês. Porque se você jogar para a gente tirar xerox, fica mais difícil para a gente. Sim. Então, se você falar, Rai, manda na minha casa, eu vou fazer o orçamento de quanto vai ficar tudo isso, e aí eu vou te falar, fica tanto, Tereza, posso mandar? Se você aprovar, chega no endereço da sua casa todo esse material. Uhum. Tudo certo. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta sobre como que vai funcionar o grupo? Rai, eu fiquei na dúvida sobre os dias das semanas, que tem que mandar o peso, as fotos. Certo. Como eu estava no ônibus, eu não pude anotar. Eu estava em pé. Certo. Ó, o peso, por exemplo, você pode tirar foto na quinta-feira à noite e na sexta-feira me mandar o peso no grupo. Que dia que tem que te mandar? Toda sexta-feira. Está dentro da programação. Você vai abrir o documento que eu mandei e lá vai estar escrito assim, ó. Sexta-feira. Eu imprimi, na verdade, essa programação. Oi? Eu imprimi. Ótimo. Então tá aqui, ó. A programação sexta-feira, subir na balança. E aí tá dizendo assim, ó, suba na balança e compartilhe com a Nutri. O que é importante fazer. Entendi. Ok, então. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Rai, Alessandra, quantos anos você tem? Será que ela já saiu? Alê? Oi. Quantos anos você tem? 35. Eu acabei de chegar, eu estava no trabalho, acabei de chegar e entrei. Que bom. Tá, que privilégio. Depois você assiste de novo, tá? Seja bem-vinda, viu? Você trabalha com o quê, Alê? Eu sou diarista. Você tem filhos? Tenho.
Eu Tenho pergunto 2. se tem filhos, meninas, para mim saber a demanda de vocês, né? Porque tem mulheres que são solteiras, tem mães, e aí a gente tem uma ideia de como é a rotina de vocês, tá? Por isso que eu pergunto. O Ale, por um acaso, você já passou por algum processo de emagrecimento quando adolescente, na fase adulta? Sim, há 3, 4 meses atrás eu estava fazendo tratamento com endocrinologista, mas assim, eu obtive resultado, sim, mas com muita medicação e eu estava passando muito mal mesmo, sabe? Aí eu resolvi mais agora focar mais na nutrição na alimentação, nos exercícios físicos e fora essas medicações de tarja preta que eu não gosto mais. E Você aí, toma algum remédio Você toma algum remédio tarja preta? não mais. Eu estava tomando bupropiona, com naltrexona manipulado. Mais um monte de medicação para soltar o intestino. Então, era uma fórmula. Entendi. Você foi para o endócrino mais por essa questão de emagrecimento mesmo? Porque eu cheguei ao peso de 105 quilos. Entendi. E aí você conseguiu emagrecer? Você conseguiu, e tipo, em tantos meses eu consegui emagrecer tantos quilos? 2 meses eu emagreci 12 quilos. Uau, parabéns. Mas daí Mas com uso de medicação, né? Mas foi para tirar a ansiedade, que eu era muito ansiosa, né? E também não praticar nada de exercício, nada. Hoje eu já faz um mês que eu tô na academia todos os dias. E já Olha, eliminei parabéns. 2 quilos. Quantos quilos? 2 quilos em 21 dias. Uau, parabéns, Ale. O Jeep Olha que bênção. Eu não sei se é muito bom, né? Porque eu participei de um foco lá do Foco 21 na academia. Então aí eu consegui eliminar 2 quilos, mas teve meninas que emagreceram muito mais, mas só na alimentação e exercício físico. Eu estava muito sedentária, então agora eu tô indo todos os dias para academia. E aí eu tô muito motivada, muito focada, né? Foi quando eu vi a Rai fazendo a propaganda do incentivo, eu falei, agora eu vou entrar nessa. Que legal, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É isso, Rai. Então, eu tô tranquila, viu? Toda a nossa conversa ficou gravada, a gente vai compartilhar lá no grupo, para quem não conseguiu. A gente super entende, todas nós temos nossos compromissos, mas por isso que vocês vão fazer a própria programação de vocês, porque é difícil ficar doente e é difícil ficar sem saúde. Então, se a gente for fazer uma escolha, eu quero saúde, mesmo sabendo que vai ser difícil. Mas o que importa é viver melhor, o que importa é aproveitar todos os anos e as nossas melhores fases, né? Então, lembrando, né, não tem idade para cuidar do corpo, da mente e do espírito. Precisamos trazer essa prevenção para não termos sintomas desagradáveis e ter que resolver aí de urgência uma cirurgia. A prevenção evita sintomas. Então, como que eu vou evitar as doenças? Fazendo prevenção, indo no médico, passando com nutricionista, com terapeuta. E se nada der certo, a gente tem o tratamento individual, mas permita esse momento acontecer o melhor de Deus para a vida de cada uma de vocês, porque é o que Ele quer de nós, que a gente seja feliz. Ele deseja que a gente viva bem, que a gente durma de 6 a 8 horas, que a gente faça cocô. Deus quer que tudo funcione. Vamos cuidar do espiritual. Quando a Railde falou assim, ela uma vez, né, no grupo que eu estava participando, ela mandou assim, como que tá o cocô de vocês? Eu falei assim, gente, ela quer que eu tire foto, ela quer que eu faça o quê com essa informação? Mas não, é apenas para informar para ela, porque ela vai saber como é que está funcionando o nosso intestino e a partir daí da sequência no nosso cardápio, né? Mas até isso a gente precisa aprender a quebrar crenças, de falar como que está o seu cocô, como que está o seu xixi, como que é o seu peido, como que não é, porque isso somos nós, somos seres humanos, a gente fede, e tudo bem a gente feder, né? Tá tudo bem. Tem solução. Exatamente. Né? Tem solução.
Já que eu estou super satisfeita, né? As meninas, vou abrir o grupo para vocês continuarem lá perguntando. Lembrando que a gente vai trazer o nosso trabalho, o nosso serviço dentro do horário comercial. Eu vou continuar trabalhando, porque a parte nutricional não para, tá, Jaque? Então, eu vou ter que terminar o nosso combinado. Tá joia. Mas nós vamos, dentro do horário comercial, dar toda estrutura e apoio. Lembrando que a Alessandra chegou depois, mas ela vai ter depois o acesso às nossas conversas. Reforçando, olha só, o nosso foco, eu vou emagrecer, eu vou reduzir gordura e ganhar massa magra, mas eu vou cuidar dos meus hormônios. Que hormônios são esses? GLP-1 e GIP. Todas as mulheres têm um GIP dentro delas. Nós vamos trabalhar esse GIP aí, vai fazer esse GIP andar. E o GLP-1. Então, meu papel é cuidar do seu intestino, para esse hormônio funcionar e você emagrecer. Nós vamos trabalhar o hormônio do GIP. Então, o emagrecimento, a obesidade, sempre foi e sempre será sobre hormônios e neurônios. E eu estou preparadíssima para cuidar dos hormônios e dos neurônios de todas vocês. Gratidão pela atenção. E olha, nossa jornada já começou a partir do momento que vocês falaram assim, eu permito. Compartilhe nas redes sociais, falem, olha, eu estou fazendo parte do Perca Peso Sem Perder a Cabeça, poste foto, divulgue, compartilhe, influencie. Sempre tem uma nobreza em busca de uma esperança. Gratidão. Verdade. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. E olha que no nosso primeiro grupo do mês de março, eu acho que tinha umas 5 online, né, Rai? E elas não falavam, não interagiam. E eu falei, Railde, como que será que vai ser esse grupo? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, vai ser umas mulheres falantes, que fala, que brinca. E olha que foi, né, Rai? Realmente. Então, assim, muito obrigada por vocês abrirem a porta da casa de vocês para nos receberem. Eu sei que agora é horário de comida, os filhos devem estar tudo aí doidos, mas também. Mas olha, eu creio que vocês vão conseguir sim, e daqui a algumas semanas nós vamos ter resultados incríveis, viu? Foi um prazer. Olha o nível da energia de vocês, ó. Se uma de nós passássemos mal agora, a gente ia largar a panela em cima do fogão. Quem nunca? A gente ia com chinelo que está no pé, não ia saber nem qual era a calcinha que estava embaixo, o sutiã que estava por baixo, ia falar, marido, me leva, que eu não estou aguentando, estou passando mal. A gente pega tudo e vai para o PS. Então, é uma vez só no mês que a gente vai fazer isso. Verdade. Para saúde, para ganhar saúde. Então, vale a pena cuidar de você hoje, tá certo? Porque se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter tempo para cuidar da sua doença. E que Deus nos livre desse mal. Verdade. Gratidão. Um beijo, meninas. Nos vemos nos grupos, viu? Beijo. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.